Você já se perguntou quantas vezes é possível morrer sem deixar de respirar? Eu morri várias vezes diante do mesmo homem que, de mãos erguidas ao céu, pregava sobre a santidade do matrimônio aos domingos. O mesmo que, nas noites de terça-feira, me olhava nos olhos e dizia: "O jejum purifica sua alma, Clarice. Deus está te observando." E eu, de estômago vazio e coração cheio de dúvidas, acreditava que meu sacrifício era uma demonstração de amor a Deus e ao meu marido. Meu nome é Clarice Mendonça, tenho 58 anos hoje, e por quase 2 décadas vivi uma mentira cuidadosamente ornamentada com versículos bíblicos. Estou sentada na varanda da minha pequena casa em Campinas, observando a chuva que cai no jardim que plantei com minhas próprias mãos. Cada flor aqui representa uma pequena vitória sobre o passado que quase me consumiu por completo. São 5 horas da tarde e acabo de colocar água para ferver para meu chá de camomila. Hoje posso fazer isso sem pedir permissão a ninguém. Conheci Augusto na igreja que frequentávamos em Ribeirão Preto quando eu tinha apenas 22 anos. Ele, 10 anos mais velho, já era considerado um prodígio na congregação, formado em teologia, eloquente, respeitado pelos anciãos. Lembro-me perfeitamente do dia em que me notou pela primeira vez. Eu estava ajudando na organização da escola dominical, arrumando as cadeiras infantis coloridas, quando senti um olhar sobre mim. Quando me virei, lá estava ele, Bíblia em punho, gravata impecavelmente alinhada e um sorriso que parecia iluminar o salão inteiro. "Irmã, seu trabalho com as crianças tem sido uma bênção", ele disse. Senti minhas bochechas queimarem enquanto balbuciava um agradecimento. Naquela época, receber um elogio do presbítero Augusto era como ser notada pelo próprio céu. 6 meses depois, estávamos noivos. Nossa cerimônia foi celebrada pelo pastor titular, com direito a coral, flores brancas por todo o templo e uma recepção modesta no salão da igreja. Lembro-me do peso da aliança dourada em meu dedo, símbolo de uma união que eu acreditava abençoada pelos céus. Minhas amigas invejavam minha sorte por ter conquistado o coração do homem mais admirado da congregação. Minha mãe, uma mulher simples do interior, chorava de emoção vendo sua filha casar com um homem de Deus. "Você foi escolhida, minha filha", ela dizia entre lágrimas. "Deus tem propósitos para você ao lado desse homem." O que ninguém imaginava, nem mesmo eu, era que tipo de propósito me aguardava. Os primeiros sinais apareceram no nosso 3º mês de casados. Augusto havia sido promovido a tesoureiro da igreja, posição que exigia mais tempo no escritório administrativo. Foi quando ele mencionou o jejum pela primeira vez, durante o café da manhã de uma quarta-feira comum. "Estive orando, Clarice, e senti que precisamos fortalecer nosso casamento espiritualmente", disse ele, fechando sua Bíblia após a devoção matinal. "A partir de hoje, vamos iniciar jejuns semanais. Às terças-feiras, você jejuará para fortalecer nosso lar, enquanto eu estarei na igreja, em trabalho administrativo." Aceitei com fervor de uma recém-casada dedicada. Sem questionamentos, sem dúvidas. Afinal, quem era eu para questionar um homem que conseguia citar versículos de Levítico de cor e salteado? Um homem que, todos os domingos, ficava de pé diante da congregação e falava com autoridade sobre o caráter de Deus? Mal sabia eu que aquela quarta-feira marcaria o início de um jejum muito maior, um jejum de dignidade que duraria quase 20 anos. Nasci em Ibitinga, interior de São Paulo, filha de José e Aparecida, donos de uma pequena loja de tecidos no centro da cidade. Cresci entre retalhos coloridos e o som constante da máquina de costura, Singer, que minha mãe operava nos fundos da loja. Nossos domingos eram divididos entre a missa da manhã e os almoços na casa da vovó Conceição, onde primos, tios e vizinhos se reuniam para saborear a famosa galinhada com pequi, que só ela sabia fazer. Minha infância foi simples, mas feliz. Estudei em escola pública, participava do coral da igreja e sonhava em me tornar professora.
Aos 17 anos, consegui uma bolsa parcial em uma faculdade de pedagogia em Ribeirão Preto. Foi a primeira vez que saí de casa, que me distanciei do cheiro de café fresco que minha mãe preparava todas as manhãs. Em Ribeirão, dividi um pequeno apartamento com 2 colegas de faculdade e trabalhava meio período como auxiliar em uma creche para complementar a renda. Foi minha colega de quarto, Mariana, que me convidou para conhecer a Igreja da Graça Renovada. É diferente da Igreja Católica, Clarice. Lá você sente Deus de verdade, ela dizia com olhos brilhantes. Curiosa e em busca de conexões na cidade grande, aceitei o convite. A primeira vez que entrei naquele templo, senti algo diferente. As pessoas cantavam de olhos fechados, mãos erguidas, algumas choravam enquanto louvavam. Era uma experiência mais intensa do que as missas dominicais da minha infância. Em pouco tempo, estava completamente envolvida. Participava das células de estudo bíblico às quintas, do grupo de jovens aos sábados, e não perdia um culto sequer aos domingos. Foi nesse período que conheci Augusto Santos. Ele não era apenas um presbítero, era considerado um exemplo de homem temente a Deus. Formado em contabilidade e cursando teologia, trabalhava em um escritório respeitado da cidade durante a semana e dedicava seus fins de semana integralmente à igreja. Sua família era tradicional na congregação. Seu pai havia sido um dos fundadores do ministério em Ribeirão Preto. Quando começamos a namorar, eu estava no último ano da faculdade. Tudo aconteceu dentro dos padrões cristãos que a igreja pregava. Namoro supervisionado, encontros em lugares públicos, sempre com a Bíblia por perto para estudos. Augusto parecia o príncipe que minha mãe havia prometido que Deus guardava para mim. Gentil, articulado, respeitado por todos. Nossas conversas giravam em torno de versículos, interpretações teológicas e planos para servir a Deus juntos. Você tem o perfil perfeito para a esposa de um líder, ele me dizia, acariciando meus cabelos castanhos. Doce, submissa, dedicada ao Senhor. E eu me orgulhava desses elogios, sem perceber que cada palavra era um tijolo na construção da prisão que me aguardava. Nos casamos em 1992, em uma cerimônia que reuniu quase toda a congregação. Meus pais, ainda católicos, observavam tudo com uma mistura de orgulho e estranhamento. A lua de mel foi em Campos do Jordão, 7 dias em um chalé simples, mas aconchegante. Foi lá que tive minha primeira experiência sexual, algo que, apesar da intimidade natural entre recém-casados, Augusto transformou em uma experiência quase clínica, precedida por orações e seguida por leituras de trechos de Coríntios sobre os deveres conjugais. Nos primeiros anos de casados, moramos em uma casa modesta alugada próxima à igreja. Eu consegui emprego como professora do fundamental em uma escola municipal, e Augusto seguia em sua ascensão na hierarquia eclesiástica. Para todos que nos viam, éramos o casal exemplar. Ele, o dedicado homem de Deus. Eu, a esposa discreta e prestativa que apoiava seu ministério. O que ninguém via eram os pequenos sinais que começaram a aparecer. O controle sobre minhas roupas, minhas amizades, meus horários. A forma como ele gradualmente isolava-me das minhas antigas amigas da faculdade, classificando-as como más influências. O primeiro jejum foi apenas o começo. Com o tempo, aquilo que parecia um exercício espiritual se transformou em uma rotina de controle. Terças-feiras, dia de jejum para fortalecer nosso lar espiritual. Quintas-feiras, dia de jejum para a sustentação do ministério de Augusto. Domingos alternados, jejum para purificação pessoal. Em alguns meses, eu estava jejuando 3 vezes por semana, enquanto Augusto raramente se privava de alimentação. Homens têm necessidades diferentes, ele explicava com seu tom doce, porém autoritário. Meu corpo precisa de energia para o trabalho físico e mental que Deus me confiou. Seu jejum é uma forma de suporte espiritual, compreende? E eu compreendia, ou acreditava compreender. Afinal, nas reuniões de mulheres da igreja, aprendíamos constantemente sobre submissão, sobre como ser uma auxiliadora idônea.
A esposa de um presbítero carregava responsabilidades espirituais especiais, diziam. Eu estava orgulhosa por cumprir meu papel, mesmo quando meu estômago doía e minha cabeça latejava durante as aulas que ministrava na escola. Em 1994, Marta Oliveira chegou à nossa igreja. Recém-divorciada, com 2 filhos pequenos, buscava reconstruir sua vida após um casamento abusivo. Tive empatia imediata por ela, talvez porque, naquela época, eu já começava a perceber as correntes invisíveis que me prendiam. Marta era bonita de um jeito discreto. Cabelos castanho claros, sempre presos em um coque, roupas comportadas, porém elegantes, e um olhar que alternava entre melancolia e determinação. Augusto logo a acolheu na comunidade. É nossa obrigação cristã oferecer apoio aos quebrantados, ele disse durante o jantar, após o primeiro domingo em que Marta frequentou o culto. Em poucas semanas, ela foi convidada para trabalhar na secretaria da igreja, já que tinha experiência administrativa e a congregação precisava de alguém para organizar a papelada crescente. Foi em um domingo chuvoso de maio que notei algo diferente. Augusto pregava sobre integridade no matrimônio, um de seus temas favoritos. De onde eu estava sentada, na primeira fileira como era esperado da esposa do presbítero, podia ver Marta na lateral do templo, próxima à mesa de som. Seus olhos não deixavam o púlpito nem por um segundo, e havia neles um brilho que reconheci imediatamente, o mesmo brilho que eu tinha quando o conheci. Naquela mesma semana, Augusto anunciou que precisaria estender seu horário na igreja às terças-feiras. A contabilidade está atrasada, e Marta precisa de ajuda para organizar os registros, explicou, enquanto ajustava sua gravata diante do espelho. Estaremos em jejum e oração enquanto trabalhamos. Estaremos? Perguntei, notando pela primeira vez o uso do plural. Seu olhar endureceu por um segundo antes de suavizar novamente. Sim, Clarice. Marta também está comprometida com jejuns regulares para sua restauração espiritual após o divórcio. Algo dentro de mim se inquietou, mas rapidamente reprimi qualquer suspeita. Quem era eu para duvidar de um homem de Deus? De meu próprio marido? Os meses seguintes trouxeram mudanças sutis. Augusto passou a se vestir com mais cuidado nas terças-feiras. Um perfume novo apareceu entre seus pertences. Um presente dos irmãos pelo trabalho na tesouraria, ele explicou quando questionei. Nossas noites íntimas, já escassas, tornaram-se praticamente inexistentes. Em uma manhã de sábado, enquanto lavava suas camisas sociais, encontrei uma mancha de batom na gola de uma delas. Não era vermelho forte, era um tom rosado, discreto, como os que Marta usava nos domingos. Confrontei-o, trêmula. Clarice, isso é decepcionante, respondeu com voz calma, quase entristecida. Está deixando o inimigo plantar sementes de desconfiança em seu coração. Essa mancha provavelmente é do batom que sua mãe deixou quando nos visitou no domingo passado. Minha mãe, aos 65 anos, não usava batom há pelo menos uma década. Naquela noite, Augusto decretou um jejum especial para mim. 3 dias completos para purificar meu coração da desconfiança e do espírito de Jezabel que estava tentando se apoderar de mim. E assim, com o estômago vazio e a alma pesada, comecei a entender que meu casamento era uma farsa cuidadosamente construída em nome de Deus. Os jejuns se intensificaram, assim como minhas suspeitas. O ano de 1995 avançava e meu corpo definhava. Perdi 12 quilos em 8 meses. Minhas colegas da escola municipal, onde lecionava, começaram a notar, fazendo comentários preocupados durante os intervalos no café dos professores. Clarice, você está bem? Parece tão abatida ultimamente, perguntou Solange, a professora de ciências, enquanto eu remexia uma salada sem apetite. Estou bem. É só uma disciplina espiritual que estamos praticando na igreja, respondi com um sorriso fraco que não alcançava meus olhos. Augusto, por outro lado, mantinha-se saudável e vigoroso. Para a congregação, éramos a imagem da devoção. Ele, o presbítero respeitado que sabia cada versículo de cor. Eu,
a esposa submissa e magra que todos viam como exemplo de negação da carne. Apenas eu sabia que, enquanto meu estômago doía de fome nas noites de terça-feira, havia algo muito mais profundo sendo negado em minha vida. A verdade. Foi Dona Zulmira, a zeladora da igreja, quem me deu a primeira confirmação direta do que eu já suspeitava. Encontrei-a varrendo o saguão numa quinta-feira à tarde, quando fui deixar alguns materiais para a escola dominical. Aos 67 anos, Dona Zulmira era conhecida por sua língua afiada e olhos atentos, que nada deixavam passar. "Menina, você está sumida das reuniões de terça", comentou ela, apoiando-se em sua vassoura. "Agora só vem seu marido e aquela secretária. Ficam até tarde. Semana passada, quando vim limpar depois das 10, ainda estavam trancados na sala da tesouraria." Engoli em seco. "Trabalho administrativo, Dona Zulmira. A igreja está crescendo." Ela me olhou de cima a baixo, notando minha magreza, os olhos fundos, as mãos trêmulas. "Trabalho, é? E por que ela sai de batom borrado e blusa amassada? Que tipo de trabalho deixa uma mulher assim, me diz?" Fiquei em silêncio, sentindo o chão desaparecer sob meus pés. Dona Zulmira aproximou-se e baixou a voz. "Minha filha, tenho idade para ser sua mãe. Não é a primeira vez que vejo isso acontecer nas igrejas por onde passei. Homem que usa a Bíblia para controlar a esposa geralmente está escondendo algo. Abra seus olhos." Naquela noite, desobedeci pela primeira vez. Não jejuei como Augusto havia ordenado. Comi um prato de sopa escondida no banheiro, chorando silenciosamente para que ele não me ouvisse do quarto. Foi um pequeno ato de rebeldia, mas representou o primeiro tijolo removido do muro de mentiras que cercava minha vida. Nas semanas seguintes, comecei a observar mais atentamente. Notei como Marta e Augusto evitavam se olhar durante os cultos, mas sempre encontravam formas de se esbarrar acidentalmente nos corredores. Notei as reuniões administrativas que se estendiam cada vez mais, sempre às terças-feiras. Coincidentemente, meu dia de jejum mais rigoroso, quando eu deveria estar em casa, de joelhos, orando pela obra do Senhor. Em junho daquele ano, tive uma ideia ousada. Pedi à minha colega Solange que me emprestasse seu telefone celular. Algo raro na época, um Nokia recém-lançado que seu marido havia trazido de uma viagem ao exterior. Alegando uma emergência familiar, saí mais cedo da escola em uma terça-feira e me dirigi à igreja. Não entrei pelo portão principal. Contornei o terreno e me posicionei próxima à janela da sala da tesouraria, escondida atrás de uma árvore frondosa. De lá, podia ver parcialmente o interior da sala sem ser notada. O que testemunhei dilacerou meu coração em pedaços que nunca mais se juntariam completamente. Augusto, o homem que me fazia jejuar para purificar meu espírito, estava sentado em sua cadeira de presbítero. Marta, sentada em seu colo, tinha os braços enlaçados em seu pescoço. Sobre a mesa, não havia planilhas de tesouraria, apenas restos de um lanche que compartilhavam entre beijos. Tirei 2 fotos com o celular de Solange, minhas mãos tremendo tanto que quase deixei o aparelho cair. As imagens ficaram borradas, mas suficientemente claras para confirmar o inconfirmável. Voltei para casa em transe, carregando um segredo que pesava toneladas sobre meus ombros frágeis de mulher desnutrida. O confronto não veio imediatamente. Algo dentro de mim, talvez medo, talvez um último fio de esperança, me fez guardar aquelas fotos no fundo de uma gaveta de meias, escondidas como um pecado que não era meu. Durante 3 semanas, continuei fingindo, continuei jejuando. Continuei sendo a esposa exemplar do presbítero Augusto Santos, mas cada amém que saía de minha boca tinha gosto de cinzas. Enquanto isso, comecei a fazer algo que deveria ter feito há muito tempo: ler a Bíblia por conta própria, sem a interpretação de Augusto filtrando cada versículo. Descobri passagens sobre verdade, sobre dignidade, sobre um Deus que não oprime os fracos. Percebi que os jejuns que me eram impostos não tinham fundamentação nas Escrituras. Eram instrumentos de controle disfarçados de piedade.
Em uma noite particularmente difícil, quando a fome e a tristeza faziam meu corpo doer, encontrei conforto em um versículo de Isaías que dizia: Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Isaías 58:6. Ali estava, na própria Bíblia que Augusto usava para me controlar, a libertação que eu precisava. O estopim aconteceu numa terça-feira de julho. Augusto havia saído mais cedo, como de costume, afirmando que aquela noite seria de muita batalha espiritual na igreja e que eu deveria permanecer em jejum completo até o dia seguinte. Após sua saída, uma força desconhecida tomou conta de mim. Vesti-me, arrumei meu cabelo e, pela primeira vez em anos, passei um batom cor-de-rosa que havia comprado escondido. Dirigi até a igreja em nosso Fiat Uno, o único carro que tínhamos e que raramente me era permitido usar. Estacionei a 2 quadras de distância e caminhei lentamente até os fundos do prédio. O familiar caminho até a janela da tesouraria parecia agora um corredor sentenciador. O que vi, porém, não acontecia mais na tesouraria. A luz da sala pastoral estava acesa. Através da fresta da janela mal fechada, vislumbrei Augusto e Marta sobre o sofá onde tantas vezes ele havia aconselhado casais em crise. A ironia era avassaladora. Sobre a mesa de centro, uma garrafa de vinho e 2 taças. Enquanto eu definhava em um jejum forçado, eles brindavam a minha ingenuidade. Não sei quanto tempo fiquei ali, paralisada. Minutos, talvez horas. Algo havia se rompido dentro de mim. Não apenas meu coração, mas as correntes invisíveis que me prendiam. Voltei ao carro e dirigi até a casa de Solange, a única pessoa que considerei segura naquele momento. Chegando lá, desabei. Entre soluços, contei tudo. Os jejuns forçados, as manipulações, as mentiras e, finalmente, a traição. Mostrei-lhe as fotos que havia tirado semanas antes e descrevi o que acabara de presenciar. Meu Deus, Clarice, ela exclamou horrorizada. Isso não é um casamento, é uma prisão, e não tem nada a ver com cristianismo verdadeiro. Passei a noite no quarto de hóspedes de Solange. Pela primeira vez em anos, comi uma refeição completa sem culpa. Uma sopa de legumes e um pedaço de pão que saboreei como se fosse o banquete mais requintado do mundo. O sabor da liberdade era indescritível. Na manhã seguinte, tomei minha decisão. Não retornaria para casa como a mesma mulher submissa e manipulada. Augusto precisaria encarar a verdade, e eu também. Ele atendeu meu telefonema no 3º toque, sua voz misturando irritação e preocupação. Onde você está? Por que não está em casa? Precisamos conversar, Augusto. Sei de tudo sobre você e Marta. Um silêncio pesado preencheu a linha. Quando finalmente falou, sua voz havia mudado para o tom pastoral que usava para intimidar quem questionava sua autoridade. Clarice, você está sendo influenciada por espíritos de confusão. Volte para casa agora e vamos orar juntos. Não, respondi, sentindo uma firmeza que desconhecia em minha própria voz. Encontre-me no café perto da praça às 2 horas, um lugar público, Augusto. Tenho provas do que vocês têm feito enquanto eu jejuo em casa, e se você não vier, a igreja inteira receberá cópias dessas provas no domingo. Desliguei, trêmula, mas determinada. Àquela altura, o medo da verdade era menor que o medo de continuar vivendo na mentira. Ele chegou ao café com 15 minutos de atraso, uma pequena demonstração de poder, seu último esforço para manter o controle da situação. Vestia um terno cinza, sua armadura de homem respeitável, e carregava uma Bíblia debaixo do braço, seu escudo habitual contra questionamentos. Escolhi uma mesa no fundo, parcialmente protegida por uma divisória de plantas, mas ainda assim à vista de outros clientes. Não queria um escândalo público, mas tampouco me arriscaria a estar completamente sozinha com ele. Sentou-se sem me olhar nos olhos, colocando a Bíblia sobre a mesa como quem posiciona uma arma. Isso é obra do inimigo, Clarice.
Foram suas primeiras palavras, em tom baixo e controlado. Satanás está usando seu ciúme para destruir nosso ministério. Abri minha bolsa e coloquei sobre a mesa as fotos impressas que Solange me ajudara a revelar naquela manhã. Mesmo desfocadas, eram inequívocas. O inimigo tem câmera fotográfica agora, Augusto? Perguntei, mantendo a voz firme apesar do tremor em minhas mãos. Explique isso, e explique também por que eu precisava passar fome enquanto você compartilhava vinho e comida com Marta na sala pastoral. Seu rosto empalideceu, mas rapidamente retomou a compostura. Anos de manipulação do púlpito haviam lhe dado habilidades teatrais impressionantes. Fechou os olhos por um momento, como se orasse, e então os abriu com uma expressão de tristeza estudada. Clarice, Clarice, você não entende os fardos que carrego. Um homem tem necessidades que uma esposa deveria compreender. Marta estava fragilizada, buscando apoio espiritual. Foi um momento de fraqueza que já confessei ao Senhor. E os jejuns? Insisti. Por que me fazia passar fome enquanto vocês festejavam? Ele abriu a Bíblia em um movimento fluido, encontrando instantaneamente uma passagem marcada. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 9. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. O jejum era para sua purificação espiritual, Clarice, para ajudá-la a superar suas próprias fraquezas. Algo rompeu-se dentro de mim, a última corda que me mantinha presa há anos de doutrinação. Fechei sua Bíblia com força, quase prendendo seus dedos. Chega de usar a palavra de Deus para justificar sua hipocrisia, disse, surpreendendo a nós dois com a firmeza em minha voz. Acabou, Augusto. Estou pedindo o divórcio. A palavra divórcio, tão condenada em seus sermões, caiu entre nós como uma bomba. Seu olhar mudou instantaneamente da falsa compaixão para algo mais sombrio, mais verdadeiro. Raiva. Você não vai fazer isso, sibilou, inclinando-se para a frente. Pensa no escândalo, na vergonha, no que as pessoas vão dizer? Ninguém na igreja acreditará em você contra mim, Clarice. Sou presbítero há 15 anos. Você é apenas uma esposa amargurada e mentalmente instável. Talvez, respondi, começando a recolher minhas coisas. Mas tenho isso. Apontei para as fotos. E tenho Dona Zulmira, que os viu muitas vezes. E se isso não for suficiente, tenho a verdade. Algo que você esqueceu há muito tempo. Levantei-me, sentindo-me mais alta do que meu 1,65 de altura. Augusto agarrou meu pulso com força. Se fizer isso, vai se arrepender, ameaçou. Vou garantir que ninguém naquela igreja olhe para você novamente. Vou contar a todos sobre suas crises nervosas, sobre como encontrei você lendo horóscopos escondida, sobre... Você pode contar o que quiser, interrompi puxando meu braço. Não vou mais viver na sua mentira, e não vou mais passar fome enquanto você se banqueteia com sua amante. Coloquei algumas notas sobre a mesa para apagar meu café intocado. As fotos ficam com você. Tenho as cópias originais em lugar seguro. Saí do café sem olhar para trás, sentindo o peso de seu olhar furioso. Nas próximas horas, recebi dezenas de ligações. Dele, do pastor titular, de irmãs preocupadas da igreja. Não atendi nenhuma. Passei a noite novamente na casa de Solange, tentando processar a magnitude da mudança que havia iniciado. No domingo seguinte, mesmo contra os conselhos de Solange, voltei à igreja. Não para o culto regular, mas para a reunião administrativa que sempre acontecia após o almoço. Entrei no meio da sessão, diante dos olhares atônitos dos presbíteros, e contei minha história. A guerra estava apenas começando. A sala do conselho da igreja nunca me pareceu tão pequena quanto naquela tarde de domingo. 7 homens me encaravam ao redor da mesa oval de madeira escura. 6 presbíteros e o pastor Geraldo, todos vestindo ternos escuros como uniformes de uma mesma ordem. Augusto estava entre eles, sentado à direita do pastor, seu rosto uma máscara de piedosa preocupação. Irmã Clarice,
Começou o pastor Geraldo, unindo as mãos sobre a Bíblia aberta à sua frente. Estamos profundamente preocupados com as acusações que você fez contra o presbítero Augusto. São alegações graves que podem destruir um ministério abençoado por Deus. Engoli em seco. Apesar do ar-condicionado, sentia gotas de suor escorrerem por minhas costas. Estava mais magra do que nunca, usando um vestido que antes me servia perfeitamente e agora parecia 2 números maior. Mas algo em mim havia crescido. Uma determinação que nem mesmo aqueles 7 homens poderiam diminuir. Não são alegações, pastor Geraldo. São fatos. Tenho provas. Mostrou essas provas para alguém fora da igreja? Perguntou o presbítero Arnaldo, o mais velho do grupo, com evidente preocupação. Ainda não, respondi, notando o suspiro coletivo de alívio. Mas isso dependerá do que acontecer aqui hoje. O que se seguiu foi um interrogatório de 4 horas. Não sobre a conduta de Augusto, mas sobre a minha. Questionaram minha fé, minha estabilidade mental, minha submissão às autoridades espirituais. Perguntaram se eu estava tendo pensamentos impuros ou se havia aberto brechas para o inimigo através de filmes ou músicas seculares. Augusto permanecia em silêncio calculado, ocasionalmente balançando a cabeça com tristeza, como se eu fosse uma ovelha perdida que ele, como bom pastor, tentara em vão resgatar. Quando finalmente pude mostrar as fotos, o pastor Geraldo mal as olhou antes de devolvê-las. Imagens desfocadas que podem ser interpretadas de várias maneiras, declarou. Além disso, a Bíblia nos ensina em 1 Timóteo que não se deve aceitar acusação contra presbítero, a não ser com 2 ou 3 testemunhas. Dona Zulmira os viu diversas vezes, argumentei. Uma funcionária de limpeza com conhecidos problemas de visão, interveio Augusto pela primeira vez, sua voz carregada de falsa compaixão. Clarice, querida, você precisa de ajuda espiritual, não de escândalo. Ao final daquela reunião, nenhuma decisão foi tomada além da recomendação de que eu buscasse aconselhamento espiritual com a esposa do pastor Geraldo e que Augusto e eu entrássemos em um período de restauração matrimonial. Ninguém mencionou Marta. Ninguém questionou os jejuns forçados. Saí dali com uma certeza: aquele não era mais meu lugar. Na manhã seguinte, fiz 3 ligações que mudariam o curso da minha vida. A primeira foi para o diretor da escola, onde eu lecionava, explicando que precisaria de uma licença médica. A segunda foi para um advogado recomendado por Solange. A terceira foi para meus pais em Ibitinga. Filha, volta para casa, disse minha mãe, chorando ao telefone quando contei parte do que estava acontecendo. Seu quarto continua do mesmo jeito que deixou. Augusto descobriu meus planos antes que eu pudesse executá-los. Retornou para casa mais cedo naquela terça-feira. Ironicamente, o dia que deveria ser de trabalho administrativo na igreja. Encontrou-me empacotando algumas roupas e objetos pessoais. Então é assim? Perguntou, parado na porta do quarto. Vai abandonar seu marido e seu ministério por causa de uma fantasia paranoica? Não é paranoia quando tenho provas, Augusto. Respondi sem olhá-lo, continuando a dobrar minhas blusas. Ele atravessou o quarto em 3 passadas largas e agarrou minha mala jogando-a no chão. Roupas e objetos pessoais espalharam-se pelo carpete bege. Você não vai a lugar nenhum, declarou. Sabe o que acontece com mulheres que abandonam o lar? Perdem tudo: emprego, respeito, amigos. Posso garantir que nunca mais dará aula naquela escola. Havia uma ameaça implícita em suas palavras que me fez gelar. Augusto tinha conexões na cidade, amigos em posições de influência que frequentavam nossa igreja. Pela primeira vez, senti medo real, não apenas por minha reputação, mas por minha segurança. Augusto, acabou, disse, tentando manter a voz firme. Não sou mais aquela menina ingênua que você manipulava com versículos fora de contexto. Seu semblante mudou. O pastor piedoso deu lugar ao homem furioso que eu raramente via, aquele que aparecia apenas quando as portas estavam fechadas e ninguém mais podia testemunhar. Você é minha esposa, sibilou. Prometeu obediência diante de Deus.
Até que a morte nos separe, lembra? A ênfase na palavra morte fez meu sangue gelar. Naquele momento, percebi que minha saída precisaria ser mais estratégica do que eu havia planejado. Não era apenas meu casamento que estava em jogo, era minha própria vida. Forcei um suspiro derrotado, abaixei-me para recolher minhas coisas. Você está certo, vou ficar. Preciso orar mais sobre isso. O sorriso que ele me deu, um sorriso de triunfo mal disfarçado, confirmou que eu havia tomado a decisão certa ao fingir recuar. Eu precisaria de um novo plano, um que ele jamais veria chegar. Durante as 2 semanas seguintes, interpretei o papel que Augusto esperava de mim, a esposa arrependida e submissa. Compareci aos cultos, sentei no primeiro banco, sorri nos momentos apropriados. Voltei a jejuar nas terças-feiras, embora secretamente comesse pequenos lanches escondidos no banheiro da escola durante meu intervalo. Precisava recuperar minhas forças para o que estava por vir. No dia 15 de agosto de 1995, uma terça-feira, executei a primeira fase do meu plano. Solicitei ao banco, onde mantínhamos nossa conta conjunta, a emissão de um extrato detalhado dos últimos 6 meses. O gerente, membro de nossa igreja, hesitou inicialmente. "Precisa da autorização do seu marido, irmã Clarice", disse ele, ajustando a gravata com desconforto. "Irmão Paulo", respondi com um sorriso sereno. "Você sabe que Augusto está ocupadíssimo com os preparativos para o Congresso de Líderes. Ele mesmo me pediu para organizar nossas finanças enquanto ele cuida das coisas do reino." A mentira saiu com uma naturalidade que me surpreendeu. Anos observando Augusto manipular pessoas com sua linguagem espiritual haviam me ensinado mais do que eu gostaria de admitir. O extrato revelou o que eu suspeitava: retiradas regulares às terças-feiras, sempre seguidas por gastos em um hotel na cidade vizinha. A evidência do adultério estava ali, documentada em papel timbrado do banco. Mas descobri algo ainda mais perturbador: transferências significativas da conta da igreja para nossa conta pessoal, sempre disfarçadas como reembolso de despesas ministeriais. Augusto não estava apenas traindo sua esposa, estava desviando o dinheiro do dízimo dos fiéis. Enquanto isso, continuei construindo minha rede de apoio longe dos olhos da igreja. Solange tornou-se minha confidente e estrategista. Através dela, conheci Doutora Helena Campos, uma advogada especializada em direito familiar que não frequentava nenhuma igreja local e, portanto, estava fora da esfera de influência de Augusto. "Seu caso é mais comum do que imagina", disse Doutora Helena durante nossa primeira consulta secreta na hora do almoço. Abuso espiritual é uma forma de violência psicológica e os extratos bancários são evidência suficiente para um bom acordo de divórcio. Mas precisamos agir com cautela. Meu plano era simples: reunir provas suficientes, tanto do adultério quanto do desvio de dinheiro, garantir um lugar seguro para ficar e então confrontá-lo com a presença de testemunhas. Tudo estava indo conforme planejado, até uma falha crucial que quase destruiu tudo. Na última semana de agosto, esqueci de apagar o histórico de navegação do computador que compartilhávamos depois de pesquisar sobre divórcio em caso de infidelidade e como proteger seus bens durante separação. Augusto, sempre vigilante, encontrou essas pesquisas e armou uma emboscada. Voltei da escola numa quinta-feira e encontrei não apenas Augusto, mas também o pastor Geraldo, o presbítero Arnaldo e suas respectivas esposas sentados na sala de estar. No centro da mesa de café, uma pasta contendo os extratos bancários que eu havia escondido e impressões das minhas pesquisas na internet. "Clarice", começou o pastor Geraldo com voz grave, "estamos aqui porque Augusto está profundamente preocupado com seu estado espiritual. Estas pesquisas..." Ele apontou para os papéis. "Mostram uma mulher determinada a destruir um casamento consagrado por Deus." Fiquei paralisada, sentindo o chão desaparecer sob meus pés. Toda minha estratégia cuidadosa havia sido descoberta. "O que você tem a dizer, irmã?" perguntou a esposa do pastor Geraldo, Dona Eunice, com falsa doçura.
Naquele momento, percebi que tinha duas opções: continuar negando e perder qualquer credibilidade que ainda me restava, ou fazer algo que nunca havia tentado: enfrentá-los abertamente, sem medo. Escolhi a segunda opção. Digo que esses extratos mostram mais do que minhas pesquisas sobre divórcio, respondi, surpreendendo a todos com minha firmeza. Mostram um homem que usa o dinheiro da igreja para pagar por encontros com sua amante. A sala caiu em um silêncio sepulcral. Augusto empalideceu visivelmente. Como ousa? Começou ele, mas o interrompi. E digo mais. Não estou apenas buscando um divórcio. Estou considerando levar essas informações às autoridades competentes. Desvio de dinheiro é crime, não apenas pecado. Foi meu primeiro confronto direto, sem recuo, sem máscaras. E também meu primeiro grande erro tático. Revelei minhas intenções antes de estar completamente protegida. Naquela mesma noite, após a saída dos visitantes, Augusto mostrou sua verdadeira face. O confronto físico que se seguiu deixou marcas que um vestido de manga comprida mal conseguiria esconder no domingo seguinte. Mais grave ainda, meus documentos pessoais desapareceram, assim como meu celular e qualquer dinheiro que eu havia guardado. Estava efetivamente prisioneira em minha própria casa, vigiada por um homem que agora sabia exatamente quais eram minhas intenções. A superação que eu imaginava próxima acabava de se tornar muito mais distante e perigosa. 3 dias se passaram sem que eu pudesse contatar ninguém. Augusto passou a me levar e buscar na escola, justificando aos colegas que estávamos num período especial de reconciliação conjugal e que queria demonstrar seu amor cuidando de mim. Aos olhos externos, éramos o casal cristão em processo de restauração. Em casa, vivíamos uma guerra fria entremeada por sermões sobre submissão feminina e ameaças veladas. Foi Dona Zulmira, a zeladora da igreja, quem percebeu que algo estava errado. Na sexta-feira, enquanto eu ajudava na organização da biblioteca da igreja, sempre sob o olhar vigilante de Augusto, ela aproximou-se, fingindo limpar as estantes. Menina, sussurrou quando Augusto foi atender o telefone. Aquelas marcas no seu braço não me enganam. Meu primeiro marido também era homem de Deus, só no púlpito. Lágrimas vieram aos meus olhos antes que pudesse controlá-las. Não posso sair, confessei em voz baixa. Ele pegou meus documentos, meu dinheiro. Dona Zulmira assentiu discretamente e continuou seu trabalho sem dizer mais nada. No domingo seguinte, enquanto eu estava no banheiro feminino da igreja, o único lugar onde Augusto não podia me seguir, ela deslizou um envelope para dentro da minha bolsa. Me encontre aqui às 5 da manhã de quarta-feira, dizia o bilhete dentro do envelope, junto com uma chave e R$ 200 em notas de 20. A porta lateral estará destrancada. Traga apenas o essencial. Aquela pequena chave representava muito mais do que o acesso a algum lugar físico. Era a chave para minha liberdade. Durante os próximos 2 dias, planejei meticulosamente. Separei documentos importantes que Augusto não havia encontrado. Meu diploma universitário e certidão de nascimento estavam escondidos entre páginas da minha Bíblia. Algumas fotos de família e pouquíssimas roupas. Na quarta-feira, 6 de setembro de 1995, às 4h30 da manhã, levantei-me silenciosamente da cama. Augusto dormia profundamente, exausto após uma reunião do conselho que havia se estendido até tarde. Calcei tênis em vez dos habituais sapatos de salto que faziam barulho, vesti um agasalho sobre a camisola e peguei a pequena bolsa que havia preparado. Deixei sobre o travesseiro uma única nota. Provérbios 19:5. O versículo dizia: a testemunha falsa não ficará impune, e o que profere mentiras não escapará. A igreja ficava a 15 minutos a pé da nossa casa. Caminhei pelas ruas desertas, o coração batendo tão forte que parecia querer saltar para fora do peito. Cada carro que passava era uma ameaça em potencial. E se Augusto acordasse? E se algum membro da igreja me visse? A paranoia era minha companheira constante depois de semanas de vigilância intensiva.
Dona Zulmira esperava na porta lateral, exatamente como prometera. Ao seu lado estava um homem de meia-idade que reconheci como seu filho, motorista de caminhão. "Este é Toninho", apresentou ela rapidamente. "Ele está saindo para São Paulo agora cedo. Vai te deixar na rodoviária de Campinas." "Mas meus pais estão em Ibitinga", protestei confusa. "Justamente", respondeu ela com firmeza. "É o primeiro lugar onde vão te procurar. Tenho uma prima em Campinas que vai te acolher até as coisas se acalmarem. Depois, você decide seu próximo passo." Abracei aquela senhora de aparência frágil que demonstrava uma força que eu ainda estava aprendendo a cultivar. "Por que está me ajudando, Dona Zulmira?" Perguntei com a voz embargada. Ela segurou meu rosto entre suas mãos calejadas. "Porque há 30 anos ninguém me ajudou quando eu precisava fugir. E porque o Deus que eu conheço não aprisiona mulheres, ele as liberta." A viagem até Campinas no caminhão de Toninho durou quase 4 horas. Conversamos pouco. Eu, consumida pelo medo de ser encontrada. Ele, respeitando meu silêncio. Quando chegamos à rodoviária, ele me entregou um envelope. "Mamãe pediu para te entregar isso quando chegássemos", disse antes de acrescentar. "E pediu para dizer que, se alguém te procurar, nunca esteve com a gente." O envelope continha um bilhete com um endereço em Campinas, mais algum dinheiro e algo que fez meu coração apertar, uma pequena cruz de madeira feita à mão. "Para lembrar que a fé verdadeira liberta, não aprisiona", dizia a nota de Dona Zulmira. A prima de Dona Zulmira, Aparecida, era uma senhora viúva que morava sozinha em uma casa modesta no bairro São Bernardo, em Campinas. Recebeu-me sem fazer muitas perguntas, oferecendo um quarto simples e a promessa de discrição absoluta. Nos primeiros dias, mal saía do quarto, aterrorizada com a possibilidade de Augusto me encontrar. Acordava sobressaltada com qualquer barulho, esperando vê-lo à porta. O telefone fixo da casa tocava, e eu congelava de medo. Foi nesse período de isolamento forçado que comecei a escrever um diário, primeiro como forma de terapia, depois como registro meticuloso de tudo o que havia acontecido nos últimos anos. Cada jejum forçado, cada manipulação espiritual, cada encontro suspeito, cada agressão verbal e física. A escrita tornou-se minha âncora em meio à tempestade emocional que vivia. "Nosso maior inimigo é o esquecimento", escreveu. Aparecida em um bilhete que deixou junto com um caderno novo quando o primeiro acabou. "Registre tudo. Um dia, sua história poderá salvar outras mulheres." Outubro chegou com um calor incomum para a primavera paulista. Completava 1 mês desde minha fuga, e aos poucos comecei a reconstruir alguma normalidade. Aparecida me ajudou a encontrar trabalho como professora substituta em uma escola municipal da periferia de Campinas, um arranjo informal, pago semanalmente, que não exigia documentação completa nem referências anteriores. "A diretora é minha amiga da juventude", explicou Aparecida. "Contei parte da sua situação. Ela entende de mulheres que precisam recomeçar." Usando o nome de solteira e evitando falar sobre meu passado, consegui estabelecer uma rotina. Lecionava pela manhã, ajudava a Aparecida com sua pequena confecção de artesanato à tarde e, à noite, continuava escrevendo meu diário. Nos finais de semana, frequentávamos uma pequena paróquia católica onde ninguém me conhecia, um lugar onde eu podia sentar nos bancos do fundo e apenas observar, sem a pressão de participar ou dar testemunhos. Foi Aparecida quem me convenceu a procurar ajuda profissional. "Não é só o corpo que fica marcado quando apanhamos", disse ela enquanto preparávamos o jantar. "A alma também precisa de curativos." Assim conheci doutora Renata, uma psicóloga que atendia a preços acessíveis em um centro comunitário. Nas primeiras sessões, mal conseguia falar sobre Augusto sem tremer. Com o tempo, aprendi a identificar os mecanismos de manipulação que haviam sido utilizados contra mim. E o mais importante, compreendi que não era culpada por ter sido vítima. "O abuso espiritual é particularmente cruel", explicou-me doutora Renata, "porque utiliza o que há de mais sagrado para a pessoa, sua fé, como instrumento de controle.
A recuperação envolve separar o Deus em quem você acredita das distorções que seu manipulador criou. Lentamente, como uma planta que volta a crescer após um longo inverno, comecei a reconectar com minha própria espiritualidade, uma fé mais simples, sem intermediários que determinavam o que Deus queria ou não de mim. No final de novembro, quando já me sentia mais segura, recebi a primeira notícia do mundo que havia deixado para trás. Solange, minha amiga da escola em Ribeirão, conseguiu me encontrar através de um recado deixado com meus pais. Augusto enlouqueceu depois que você fugiu. Contou-me por telefone, falando rapidamente como se temesse ser descoberta. Primeiro disse que você estava em retiro espiritual. Depois espalhou que você tinha tido um colapso nervoso e estava internada. Agora ele diz a todos que você o abandonou por outro homem. Senti um aperto no peito, uma mistura de raiva e tristeza. E Marta? Perguntei, referindo-me à secretária. Esse é o mais interessante, respondeu Solange com uma nota de satisfação na voz. Logo depois que você saiu, alguns membros começaram a questionar o relacionamento deles. Dona Zulmira parece ter plantado algumas sementes de dúvida. 2 semanas depois, Marta pediu transferência para outra filial da igreja, em Sorocaba. A conversa com Solange revelou algo mais preocupante. Augusto havia contratado um investigador particular para me encontrar. Ele está obcecado, Clarice. Diz a todos que precisa resgatar você de seu desvio espiritual. Desligamos com a promessa de mantermos contato esporádico e sempre através de números públicos, nunca diretamente para a casa de Aparecida. A notícia sobre o investigador particular trouxe de volta todos os meus temores. Comecei a mudar meus trajetos diariamente, a olhar por sobre o ombro constantemente, a suspeitar de qualquer carro que estacionava por muito tempo na rua. 3 dias depois dessa ligação, notei um homem desconhecido fotografando a escola onde eu lecionava. Na semana seguinte, o mesmo homem, um senhor de meia-idade com um bigode espesso e sempre usando um chapéu, apareceu próximo à casa de Aparecida. Ele nos encontrou, disse a Aparecida com voz trêmula, fechando rapidamente as cortinas da sala. Precisamos fazer algo. Foi nessa mesma noite que tomei uma decisão que mudaria definitivamente o rumo da minha história. Era hora de parar de fugir. Se continuasse correndo, estaria para sempre presa ao medo. Precisava enfrentar Augusto uma última vez, em meus próprios termos. Com a ajuda de doutora Renata, elaborei um plano. Primeiro, procurar oficialmente a Delegacia da Mulher para registrar as agressões sofridas e solicitar uma medida protetiva. Em seguida, entrar com o pedido formal de divórcio, incluindo as evidências de adultério e desvio financeiro. Por fim, enviar uma carta ao Conselho Nacional da Denominação denunciando o comportamento de Augusto. Será muito difícil, advertiu doutora Renata. Estamos em 1995. As leis de proteção à mulher ainda são frágeis e ele tem influência na comunidade religiosa. Eu sei, respondi, sentindo uma determinação que nascia não da raiva, mas de algo mais profundo, a certeza de que minha liberdade valia qualquer batalha. Mas se não fizer isso, nunca vou realmente me libertar. O que eu não sabia era que Augusto já estava a um passo à minha frente. Na manhã seguinte, ao sair para o trabalho, encontrei-o parado junto ao portão da casa de Aparecida, Bíblia na mão e aquele sorriso que eu conhecia tão bem, o sorriso que precedia suas piores manipulações. Olá, esposa, disse ele, como se estivéssemos apenas retomando uma conversa interrompida. Vim levá-la para casa. Vim levá-la para a casa. 5 palavras que fizeram meu sangue gelar nas veias. Augusto estava ali, impecavelmente vestido em seu terno cinza, o mesmo que usava para ocasiões especiais na igreja. Seu perfume amadeirado, que um dia eu associara à segurança e agora só me trazia náusea, pairava no ar da manhã. O sorriso em seu rosto era confiante, quase paternal, como se estivesse buscando uma criança desobediente que havia fugido após uma travessura. Meu primeiro instinto foi correr para dentro da casa,
trancar a porta e fingir que aquele encontro nunca havia acontecido. Mas algo dentro de mim, talvez as semanas de terapia, talvez as páginas e páginas de desabafo em meu diário, talvez simplesmente o cansaço de viver com medo, me manteve ali, encarando-o. Esta não é minha casa, Augusto. E você não é mais meu marido, exceto no papel. Seu sorriso vacilou por um instante, mas logo se recompôs. Ele deu um passo em minha direção e notei que segurava não apenas a Bíblia, mas também um buquê de lírios, minhas flores favoritas. Um detalhe que ele jamais esquecia, mesmo nos piores momentos. Clarice, Clarice, sei que errei, vim pedir perdão. Sua voz estava embargada, os olhos marejados, a mesma performance emocional que já havia presenciado tantas vezes no púlpito. Passei por um período de provação, de fraqueza da carne, mas Deus tem me restaurado. A igreja inteira está orando por nossa reconciliação. Antes que pudesse responder, a porta atrás de mim se abriu. Aparecida surgiu, pequena, mas imponente, olhando Augusto de cima a baixo, como quem avalia uma ameaça. Bom dia, disse ela secamente. O senhor está em propriedade privada. Se não for convidado a entrar, sugiro que se retire. Augusto ampliou seu sorriso, estendendo a mão para a Aparecida com a desenvoltura de quem está acostumado a conquistar estranhos com seu carisma. A senhora deve ser a senhora Aparecida. Sou Augusto, marido da Clarice. Agradeço por cuidar dela durante esse período confuso, mas vim buscá-la para casa. Temos muito a reconstruir. Aparecida ignorou a mão estendida. Senhor Augusto, se não se retirar em 1 minuto, chamarei as autoridades. E acredite, neste bairro, a polícia chega rápido. Foi então que vi o brilho familiar nos olhos de Augusto. Aquela centelha de raiva controlada que precedia seus piores momentos. Mas estávamos em público, e ele era mestre em manter as aparências. Clarice, disse ele, ignorando a Aparecida e focando em mim, sei que está confusa, sei que pessoas a envenenaram contra mim, mas lembre-se dos votos que fizemos diante de Deus. O que Deus uniu, não separe o homem. Estou disposto a perdoar tudo, sua fuga, sua rebeldia, essa vergonha que trouxe para nosso ministério. Cada palavra era como uma pequena adaga, precisa e calculada para atingir minhas inseguranças mais profundas. Semanas atrás, eu teria me encolhido, pedido desculpas, talvez até retornado com ele. Mas algo havia mudado fundamentalmente em mim. Augusto, respondi calmamente, você não veio aqui pedir perdão. Veio para me controlar novamente. Mas acabou. Estou entrando com pedido de divórcio esta semana. Seu rosto transformou-se instantaneamente. O sorriso benevolente deu lugar a uma expressão dura. Os olhos perderam o brilho lacrimejante. Jogou o buquê de lírios no chão e deu um passo ameaçador em minha direção. Você não pode fazer isso. Sabe o que acontecerá se tentar me envergonhar publicamente? Tenho amigos, Clarice. No fórum, na delegacia, na Secretaria de Educação, nenhuma escola neste estado a contratará novamente. E quanto aos seus pais, como acha que ficarão quando souberem das mentiras que anda espalhando sobre mim? Aparecida colocou-se entre nós. Já chega, estamos gravando esta conversa, senhor. Cada ameaça sua ficará registrada. Ela levantou um pequeno gravador que tinha em mãos, um blefe corajoso, pois o aparelho estava desligado. Augusto recuou, recompondo sua máscara de serenidade. Não vim ameaçar ninguém, apenas recuperar minha esposa desgarrada. Clarice, estarei no Hotel Central até sexta-feira. Venha conversar comigo, sozinha. Tenho certeza de que podemos resolver isso como família, sem envolver tribunais ou fofocas desnecessárias. Com isso, girou nos calcanhares e caminhou em direção a um carro estacionado na esquina, não nosso velho Uno, mas um Monza preto recém-comprado, ostentação que a igreja certamente havia financiado. Aparecida abraçou-me enquanto eu tremia. É hora de finalizar seu plano, sussurrou. Ele não vai desistir facilmente. Naquele momento, soube que havia chegado ao ponto sem retorno.
O confronto final estava próximo e eu precisava estar preparada. Nas 48 horas seguintes, movimentamos todas as peças do nosso plano com a precisão de jogadoras de xadrez. Primeiro, acompanhada por doutora Renata e Aparecida, compareci à Delegacia da Mulher de Campinas para registrar um boletim de ocorrência detalhando as agressões físicas e psicológicas que havia sofrido. A delegada, doutora Márcia Nogueira, ouviu meu relato com uma atenção que me fez chorar de alívio. Pela primeira vez, uma autoridade estava realmente me escutando. O que você descreve é um caso clássico de abuso psicológico e coercitivo usando religião como instrumento, observou ela, fazendo anotações detalhadas. Infelizmente, vemos isso com frequência. O difícil é provar, especialmente quando o agressor tem status na comunidade. Em seguida, através de doutora Helena, a advogada que Solange havia me apresentado e que agora aceitara me representar por um valor simbólico, dei entrada no processo de divórcio. Os extratos bancários mostrando os desvios de dinheiro da igreja e as fotos, mesmo desfocadas, foram anexados como evidência. Não será um processo fácil, advertiu doutora Helena. Ele vai contestar tudo, usar a igreja como escudo, tentar desacreditá-la. Está preparada? Assenti, sentindo uma determinação que crescia a cada passo dado. Mais do que nunca. Por fim, redigi uma carta formal ao Conselho Nacional da Denominação, detalhando o comportamento de Augusto com evidências datadas e testemunhas dispostas a confirmar, incluindo Dona Zulmira, que corajosamente assinou uma declaração. A parte mais difícil, porém, estava por vir. Depois de consultar doutora Renata e refletir profundamente, decidi aceitar o convite de Augusto para uma conversa no hotel, mas em meus termos. Telefonei para o Hotel Central na quinta-feira. Augusto Santos, por favor, pedi à recepcionista. Quando ele atendeu, sua voz soou triunfante. Sabia que viria a razão, Clarice. Aceitarei conversar com você. Respondi firmemente. Amanhã às 14 horas, no restaurante do hotel, um lugar público, e não estarei sozinha. Ele hesitou. Assuntos de família devem ser tratados em privado. Essa é minha condição. No restaurante com minha advogada presente, ou então nos encontraremos apenas no tribunal. Após um longo silêncio, ele concordou. Na sexta-feira, às 14 horas em ponto, entrei no restaurante do Hotel Central, acompanhada por doutora Helena. Augusto já nos esperava em uma mesa ao fundo, um copo de água mineral intacto à sua frente. Vestia um terno mais simples que o habitual, e notei olheiras profundas que traíam noites mal dormidas. Quando nos sentamos, ele ignorou completamente minha advogada, focando apenas em mim. Clarice, começou com aquele tom pastoral que eu conhecia tão bem. Sei que está confusa, influenciada por pessoas que não compreendem nosso chamado. Não estou confusa, Augusto, interrompi, mantendo a voz calma, apesar do coração acelerado. Estou mais lúcida do que nunca. Doutora Helena abriu sua pasta e colocou alguns documentos sobre a mesa. Senhor Santos, minha cliente está solicitando divórcio por motivo de adultério comprovado e violência doméstica. Temos evidências substanciais que preferimos não expor publicamente, por respeito à instituição religiosa que o senhor representa. O rosto de Augusto empalideceu, mas logo se recompôs. Isso é absurdo. Clarice sempre foi emocionalmente instável. Qualquer evidência foi fabricada durante sua crise mental. Foi nesse momento que fiz algo que jamais imaginei ser capaz. Ri. Uma risada breve, mas autêntica, que o pegou completamente desprevenido. Augusto, passei anos acreditando que era desequilibrada por questionar suas mentiras. Não mais. Tenho aqui. Peguei meu diário da bolsa. Registros detalhados de cada manipulação, cada agressão, cada desvio financeiro. E tenho testemunhas dispostas a confirmar. Ninguém acreditará em você contra mim, ele sibilou, inclinando-se para a frente. Sou um homem de Deus respeitado. Você é apenas uma mulher amarga. Foi então que coloquei sobre a mesa minha cartada final, um pequeno gravador que havia ligado discretamente ao sentar.
Esta conversa está sendo gravada, Augusto. Cada ameaça, cada tentativa de me desacreditar. E sabe o que mais? Cópias deste diário e das evidências financeiras já estão em mãos seguras. Se algo acontecer comigo, se você tentar me prejudicar de qualquer forma, tudo virá à tona. Não apenas para a igreja, mas para a polícia. Pela primeira vez desde que o conhecera, viu que se escondia por trás das máscaras de Augusto. Medo. Medo genuíno de ser exposto, de perder seu precioso status, de enfrentar consequências reais por suas ações. "O que você quer?", perguntou finalmente, a voz despida de qualquer autoridade pastoral. "Liberdade", respondi simplesmente. "Assine o divórcio sem contestação. Afaste-se da minha vida. E talvez, apenas talvez, eu não envie essas evidências para cada membro do Conselho Nacional." Dora. Helena empurrou os papéis do divórcio em sua direção, junto com uma caneta. Após o que pareceu uma eternidade, Augusto os assinou com uma mão trêmula. Quando me levantei para sair, ele agarrou meu pulso. Não com força, mas com desespero. "Você vai se arrepender disso. Sem mim, sem a igreja, quem é você?" Gentilmente, retirei sua mão do meu pulso e sorri. "Estou prestes a descobrir, Augusto, e mal posso esperar." O divórcio foi finalizado com uma rapidez surpreendente, considerando a complexidade usual desses processos. Augusto, temendo a exposição pública das evidências que eu possuía, não apenas deixou de contestar, mas facilitou todos os trâmites. Dentro de 3 meses, eu estava oficialmente divorciada e legalmente protegida por uma medida restritiva que o impedia de se aproximar. O preço dessa vitória, porém, foi alto. Como Augusto havia prometido, suas conexões se mobilizaram. A escola municipal onde eu lecionava informou que, devido a cortes orçamentários, meu contrato temporário não seria renovado. Referências negativas circularam entre as instituições de ensino da região. Meu nome foi mencionado em sermões como exemplo de apostasia e rebeldia feminina contra a ordem divina. Mais doloroso foi o afastamento de antigos amigos da congregação. Pessoas com quem compartilhei anos de convivência agora viravam o rosto quando me viam nas ruas de Campinas. Alguns, que inicialmente me procuraram em segredo expressando apoio, logo desapareceram, temendo represálias. Uma exceção notável foi Dona Zulmira, que não apenas manteve contato, mas defendeu-me abertamente. Sua posição na igreja tornou-se insustentável, resultando em sua aposentadoria compulsória após 15 anos como zeladora. Quando fui visitá-la para agradecer sua coragem, encontrei uma mulher serena em sua pequena casa nos arredores da cidade. "Não se preocupe comigo, menina", disse ela, servindo-me café em xícaras de porcelana guardadas para ocasiões especiais. "Aos 68 anos, já não tenho muito a perder, e ganho mais vendo você livre do que limpando os pecados daquela gente." Augusto, por sua vez, enfrentou suas próprias consequências. A carta que enviei ao Conselho Nacional não provocou sua remoção imediata. A irmandade masculina da liderança religiosa mostrou-se previsível em sua proteção mútua, mas plantou sementes de dúvida que lentamente floresciam. Soube por Solange que ele foi transferido para uma congregação menor, em uma cidade do interior de Minas Gerais, longe dos holofotes que tanto apreciava. Marta, a secretária, ressurgiu brevemente para me procurar, 6 meses após o divórcio. Encontramo-nos em uma padaria neutral, onde ela, visivelmente nervosa, confessou que também havia sido manipulada. "Ele me convenceu que você o maltratava, que era emocionalmente instável, que ele precisava de conforto espiritual", explicou, evitando meu olhar. "Quando você fugiu, percebi que havia algo muito errado, que talvez eu não fosse a primeira." Não senti raiva dela, apenas uma profunda exaustão diante do padrão que se revelava. Marta era apenas outro peão no jogo de manipulação de Augusto. Despedimo-nos sem promessas de amizade, mas com um entendimento silencioso de que ambas havíamos sobrevivido ao mesmo predador, ainda que de formas diferentes. Os meses seguintes foram de reconstrução lenta e dolorosa.
Sem conseguir emprego formal como professora devido às referências negativas, sobrevivi dando aulas particulares. Aparecida continuou sendo meu pilar de apoio, insistindo que eu permanecesse em sua casa pelo tempo necessário. As sessões com doutora Renata tornaram-se menos frequentes, conforme minha saúde mental melhorava, mas mantivemos um vínculo que eventualmente se transformaria em amizade. O momento mais significativo desse período ocorreu em uma tarde chuvosa de março de 1996, quando recebi uma carta oficial do Ministério da Educação aprovando minha inscrição para um processo seletivo de professores em São Paulo, capital. Aparecida, que havia submetido minha aplicação sem me contar, sorriu ao ver minha expressão de surpresa. "É hora de recomeçar em um lugar onde ninguém conhece seu passado", disse ela, abraçando-me. "Um lugar grande o suficiente para que as garras dele não a alcancem." Naquela mesma noite, sentada na pequena varanda dos fundos, observando a chuva cair sobre o jardim de Aparecida, percebi que algo fundamental havia mudado. O medo constante que me acompanhara por meses de ser encontrada, de ser desacreditada, de perder tudo novamente, havia sido substituído por uma sensação diferente: esperança. Não esperança ingênua, como a da jovem que fui ao me casar com Augusto, acreditando em contos de fadas espirituais. Era uma esperança madura, temperada pelo sofrimento e pela descoberta de minha própria força. Uma esperança que nascia da certeza de que, finalmente, eu estava escrevendo minha própria história, e não mais seguindo um roteiro imposto por outrem. Em abril de 1996, com uma pequena mala, maior que aquela com que havia fugido, e meu precioso diário, embarquei em um ônibus para São Paulo. Aos 32 anos, estava prestes a começar minha terceira vida. São Paulo me recebeu com sua característica indiferença. Uma cidade grande demais para se importar com os segredos de mais uma migrante. Aluguei um quarto modesto em uma pensão familiar no bairro da Liberdade, administrada por uma senhora japonesa que fazia poucas perguntas e valorizava o silêncio tanto quanto eu. Passei na seleção para professora da rede estadual e fui designada para uma escola na Zona Leste, distante o suficiente do centro para que o salário baixo fosse compensado pelo aluguel mais acessível. Os primeiros meses foram de adaptação e anonimato. Apresentei-me como Clarice Almeida, usando apenas meu sobrenome de solteira, e raramente mencionava minha vida anterior. Nas raras ocasiões em que alguém perguntava sobre meu passado, respondia vagamente: "Vim de Campinas buscando novas oportunidades." Não era mentira, apenas uma versão extremamente condensada da verdade. Aos domingos, visitava diferentes igrejas, não apenas evangélicas, mas católicas, espíritas, budistas. Não buscava uma nova afiliação religiosa, mas tentava compreender como a espiritualidade podia ser vivida de formas tão diversas. Essa peregrinação espiritual me ajudou a separar gradualmente a fé genuína da manipulação que havia experimentado. "A fé verdadeira não precisa de correntes", escrevia em meu diário após essas visitas. "O verdadeiro Deus, se existe, não precisa de intermediários que controlam o acesso a ele." Em 1998, conheci Roberto na biblioteca municipal onde eu frequentava para preparar minhas aulas. Professor de história, viúvo, pai de um menino de 8 anos, Roberto aproximou-se inicialmente para pedir ajuda com referências bibliográficas. Nossos encontros casuais na biblioteca tornaram-se conversas no café da esquina, depois almoços aos sábados, sempre com seu filho Miguel. Durante quase um ano, mantive Roberto a uma distância segura. Quando finalmente me convidou para jantar, apenas nós dois desta vez, precisei enfrentar o medo que havia se enraizado em mim. "Não estou pronta para um relacionamento", confessei no restaurante simples onde nos encontramos. "Por causa do seu ex-marido?", perguntou ele diretamente. Congelei, pega de surpresa. Nunca havia mencionado Augusto ou meu casamento anterior. "Como você?" "Clarice, trabalho com história. Sei reconhecer quando alguém carrega um passado que dói para lembrar", respondeu gentilmente. "Não precisa me contar nada que não queira.
Só quero que saiba que não tenho pressa. Naquela noite, chorei ao retornar para meu pequeno apartamento. Havia deixado a pensão após 1 ano, quando minha situação financeira melhorou um pouco. Chorei não de tristeza, mas pelo alívio de encontrar alguém que respeitava meus limites e meus silêncios. 3 meses depois, contei tudo a Roberto. Sobre Augusto, os jejuns forçados, as manipulações, o adultério, a fuga, sobre como a religião havia sido usada como instrumento de controle. Ele ouviu em silêncio, segurando minha mão quando as palavras ficavam difíceis de pronunciar. O que mais me assusta, confessei ao terminar meu relato, é a possibilidade de repetir padrões, de não reconhecer os sinais se eles aparecerem novamente. É normal ter medo, respondeu ele. Mas você não é mais aquela jovem de 22 anos. Você sobreviveu, aprendeu, cresceu. Confia em si mesma para reconhecer as diferenças. Nosso relacionamento avançou lentamente, com muito diálogo e respeito mútuo. Roberto jamais utilizava sua fé católica não praticante para justificar decisões ou impor visões. Miguel, seu filho, tornou-se uma presença alegre em minha vida. Uma criança curiosa que me fazia perguntas sobre ciências naturais que eu adorava responder. Em 2001, após 3 anos juntos e muitas conversas francas, decidimos morar juntos sem formalizar casamento. Uma escolha que o antigo Augusto teria condenado como pecaminosa, mas que para mim representava a liberdade de construir um relacionamento em meus próprios termos. Roberto respeitou quando expliquei que precisava manter certa independência financeira, incluindo uma pequena poupança que chamava de fundo de fuga, não porque planejasse partir, mas porque a segurança de poder fazê-lo se necessário era fundamental para minha paz de espírito. Foi apenas em 2008, 12 anos após minha chegada a São Paulo, que consegui revisitar Ribeirão Preto. Acompanhada por Roberto, visitei a escola onde havia lecionado. Encontrei algumas antigas colegas, passei em frente à igreja onde minha vida havia mudado tão drasticamente. O prédio continuava lá, mas a denominação havia mudado. A congregação de Augusto aparentemente havia se dissolvido ou migrado. Como se sente? Perguntou Roberto enquanto observávamos o templo do outro lado da rua. Estranhamente, nada, respondi após refletir. É apenas um prédio agora. Aquela viagem encerrou um ciclo importante. Voltei a São Paulo não como uma fugitiva, mas como uma mulher que finalmente havia feito as pazes com seu passado, não esquecendo-o, mas integrando-o à sua história sem deixá-lo definir seu presente. Hoje, aos 58 anos, olho para trás e vejo com clareza como cada etapa daquela jornada dolorosa contribuiu para quem me tornei. O sofrimento não me enobreceu. Rejeito essa romantização da dor, mas as escolhas que fiz diante dele, sim. A decisão de não permitir que o abuso me definisse, de reconstruir minha espiritualidade em bases mais saudáveis, de continuar acreditando na possibilidade de relações autênticas e respeitosas. Quando minhas alunas adolescentes me perguntam sobre relacionamentos, faço questão de falar sobre consentimento, sobre fronteiras pessoais, sobre os sutis sinais de alerta que precedem relacionamentos abusivos. Não conto minha história completa. Seria inadequado compartilhar certos detalhes em sala de aula, mas transmito suas lições essenciais. Um relacionamento saudável te alimenta, digo a elas. Nunca te deixa com fome de respeito, de dignidade, de liberdade. A metáfora do jejum forçado versus nutrição emocional sempre me pareceu poderosa. Porque, no fim das contas, foi isso que Augusto fez durante anos. Me privou de nutrição emocional, espiritual e até física, criando uma dependência doentia de sua aprovação, sua interpretação de Deus, sua validação. E talvez essa seja a lição mais importante que aprendi. Assim como o corpo precisa de alimento regular e nutritivo, nossa alma também precisa ser alimentada com verdade, respeito e amor autêntico. Qualquer relacionamento, romântico, familiar, religioso, que nos mantenha em estado de fome emocional permanente,
Não é um relacionamento, mas uma prisão. Na primavera de 2015, recebi um e-mail que jamais esperava. O assunto dizia apenas: gratidão, ex-membro da Igreja da Graça Renovada. Abri-o com certa hesitação, temendo que o passado voltasse a me assombrar. Prezada professora Clarice, começava a mensagem. Você não me conhece, mas mudou minha vida. Em 1996, eu tinha 16 anos e frequentava a igreja onde seu ex-marido era presbítero. Presenciei sua denúncia ao conselho e, embora na época tenha acreditado nas mentiras que contaram sobre você, suas palavras plantaram uma semente em mim. A mensagem continuava, narrando como aquela adolescente havia se casado ainda jovem com um homem de Deus que seguia os mesmos padrões de controle de Augusto e como, anos depois, a memória de minha denúncia lhe dera coragem para questionar sua própria situação. Quando comecei a jejuar 3 vezes por semana porque não estava sendo uma boa esposa cristã, lembrei-me de você. Pesquisei seu nome, encontrei artigos que escreveu sobre educação e percebi que havia sobrevivido e reconstruído sua vida. Isso me deu esperança. Aquela mensagem abriu as comportas para muitas outras. Nos meses seguintes, recebi dezenas de contatos, principalmente de mulheres, mas também de alguns homens, relatando experiências semelhantes em contextos religiosos controladores. Pessoas que haviam ouvido sobre minha história através de sussurros nos corredores das igrejas, de comentários de advertência, não sejam rebeldes como aquela professora, ou que simplesmente haviam conectado os pontos ao ler meus artigos ocasionais sobre autonomia feminina e religião. Foi esse fluxo inesperado de mensagens que me levou a criar, em 2017, o grupo de apoio Fé Sem Correntes. Começamos como um pequeno círculo de conversa quinzenal em uma sala emprestada de uma ONG feminista. Hoje, somos uma rede com mais de 200 participantes e encontros em 3 cidades diferentes. Não somos antirreligiosos, esse é um ponto que sempre enfatizo. Entre nossos participantes, há pessoas de diversas denominações cristãs, ex-evangélicos que se tornaram agnósticos, católicos em busca de uma fé mais pessoal, e até pessoas de outras religiões que vivenciaram dinâmicas semelhantes de controle espiritual. O que nos une é a compreensão de que espiritualidade autêntica e manipulação religiosa são fenômenos completamente distintos, embora frequentemente confundidos. Em nossos encontros, compartilhamos não apenas histórias de abuso, mas também caminhos de reconstrução, ferramentas para distinguir fé genuína de controle coercitivo e estratégias para criar sistemas de apoio para quem está no processo de saída de relações abusivas justificadas por discursos religiosos. Roberto, que inicialmente tinha receio sobre meu envolvimento com o grupo, você tem certeza que está pronta para mergulhar nessas memórias novamente? Tornou-se um dos maiores apoiadores da iniciativa. Miguel, agora um jovem adulto formado em psicologia, ocasionalmente participa como facilitador voluntário. Em 2020, durante a pandemia, nossos encontros migraram para o formato virtual, o que inesperadamente expandiu nosso alcance. Pessoas de pequenas cidades do interior, que jamais teriam acesso a grupos presenciais similares, puderam se juntar às nossas conversas. Mulheres que ainda estavam em relacionamentos controladores e não conseguiriam sair de casa para um encontro presencial, encontraram em nossos grupos online um espaço seguro para começar a questionar suas realidades. Foi através desses encontros virtuais que, em setembro de 2022, tive um dos momentos mais impactantes de minha jornada. Entre os novos participantes de uma sessão sobre jejum como instrumento de controle, estava uma senhora de aproximadamente 70 anos que mantinha sua câmera desligada. Ao final da conversa, quando abrimos para perguntas e comentários, ela ativou o microfone com voz trêmula. Clarice, sou eu, Marta. O tempo pareceu congelar. Marta, a secretária, a outra mulher, a figura que por anos povoou meus pesadelos como cúmplice e vítima simultaneamente. Por um momento, considerei encerrar a chamada, proteger-me daquele passado que surgia sem aviso.
mas algo na fragilidade de sua voz me deteve. Estou aqui, Marta, respondi simplesmente. Queria que soubesse. Ele fez a mesma coisa comigo depois. Os jejuns, o controle, tudo. Quando fiquei doente com anemia severa, ele encontrou outra secretária mais jovem. O ciclo continuou. Sua voz embargou. Demorei décadas para entender o que aconteceu conosco, para perdoar a mim mesma. Seu grupo, suas palavras hoje. Obrigada. Aquele encontro inesperado trouxe um tipo de fechamento que eu jamais havia buscado conscientemente. Marta e eu conversamos em particular nas semanas seguintes. Não nos tornamos amigas íntimas, mas estabelecemos uma conexão baseada na compreensão compartilhada de um trauma específico que poucas pessoas conseguiriam realmente entender. E quanto a Augusto? Soube, através de antigos contatos, que ele continua no ministério, embora em uma posição muito menos proeminente, em uma pequena congregação do interior. Já não tem o mesmo poder ou influência de antes, mas ainda encontra ovelhas vulneráveis para sua manipulação. Essa realidade já não me consome como antes. Aprendi que não posso salvar todas as potenciais vítimas, mas posso oferecer acolhimento àquelas que encontram seu próprio caminho para a liberdade. Se você está se perguntando se também vivencia uma forma de abuso espiritual, deixo aqui as perguntas que costumamos sugerir em nosso grupo como ponto de partida para reflexão. Sua fé te alimenta ou te deixa constantemente faminto e inseguro? Seus líderes espirituais facilitam seu acesso direto ao divino ou se posicionam como intermediários indispensáveis? Você se sente livre para questionar interpretações ou é punido por suas dúvidas? Os sacrifícios pedidos são igualmente distribuídos ou recaem mais pesadamente sobre alguns grupos, mulheres, jovens, convertidos recentes? Minha jornada começou com jejuns forçados que me privavam não apenas de alimento físico, mas de dignidade, autonomia e verdade. Hoje, aos 58 anos, escolho conscientemente o que alimenta meu corpo, minha mente e minha alma. E quando jejuo, porque ocasionalmente ainda o faço, por escolha própria e em meus próprios termos, é para clarear pensamentos e conectar-me com o que há de mais profundo em mim. Não sou mais a jovem Clarice que se curvava diante de versículos distorcidos. Também não sou apenas uma sobrevivente de abuso. Sou uma mulher inteira, complexa, ainda em evolução. Uma mulher que aprendeu que a liberdade mais preciosa é aquela que nos permite definir nossa própria relação com o divino, com os outros e com nós mesmos, sem intermediários que exigem nossa fome como prova de devoção. E isso, essa liberdade duramente conquistada, é algo que ninguém jamais poderá me tirar novamente.